Tudo bem, pessoal? Iniciando mais uma aula de física. Nessa aula nós estaremos resolvendo alguns exemplos do nosso livro didático. Questão 4. Um observador vê o tamanho de um poste sobre o ângulo visual de 45 graus. Aproximando-se 5 metros do poste, ele passa a vê-lo sob um ângulo de 60 graus. Considerando o olho observador e a base do poste no mesmo nível, calcule. Ele quer saber então a distância entre a sua primeira observação e o poste. E na letra B ele quer saber a altura do poste. Muito bem, galera. Essa questão aqui a gente vai ter que envolver para solucionar a trigonometria. Mais especificamente a equação da tangente aqui, tá? Não se assusta, parece complicado, mas não é. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui antes de começar a resolver, né? Como eu falei para vocês, a parte mais difícil é ler, interpretar e desenhar essas coisas aqui da óptica geométrica. A gente tem um poste, tá? E esse poste de luz aqui, a gente tem que ficar esperto que... Opa! Esse poste de luz aqui, a gente tem que ficar esperto que ele tá na ele fala que o observador e o poste de luz está na mesma base, tá? Então toma cuidado, que a gente tem que desconsiderar a altura do observador. Aí pode ter duas situações, ou o cara está deitado no chão rastejando, ou o poste ele está em cima de alguma coisa lá. Estou desenhando um bloco de concreto aqui. E aqui a gente vai ter o poste de luz, certo? Aí ele fala o seguinte, ó, que na primeira situação, como ele está mais afastado, né, o nosso observador ele estará vendo esse poste com um ângulo aqui de 45 graus. Na segunda observação, ele fala, né, que o nosso observador ele chegou um pouco mais próximo, ele aproximou-se 5 metros, e a gente vai ter que agora ele vai ter um ângulo visual maior, né? Quanto maior esse ângulo visual, quer dizer que mais próximo você está do objeto. Ou seja, nós vamos ter aqui então nossos triângulos. Esses triângulos não são triângulos semelhantes, tá? Porque nós temos ângulos diferentes. Aí ele fala que quando ele chega nessa situação aqui, ó, 5 metros mais próximo, aqui passa a ter 60 graus, tá? E são só essas informações que a gente tem. Como é que a gente resolve isso daqui? Tá. Primeira coisa é definir algumas situações. Por exemplo, ó, eu vou chamar aqui a distância da primeira observação até o nosso poste de luz, eu vou estar chamando aqui de x, ok? E aí a gente vai ter uma distância aqui da segunda observação, né? Quando ele está mais próximo ali do poste, que eu vou chamar de y. Vamos tentar fazer uma relação só para isso daqui. Ó, se a gente pensar que 5 e o y estão ocupando o mesmo espaço do x, a gente pode dizer que x vai ser igual a 5 mais o y. Automaticamente, ó, o y vale x menos 5. Olha lá. Então, isso daqui vale x menos 5. É esse espaço que nós temos aqui, tá? Bem, o livro desenhou também, eu vou estar usando o desenho do livro. Aqui a gente tem a representação na primeira situação, ok? Primeira situação, o ângulo de 45 graus e a altura do poste. A segunda situação, nós temos ali, ele um pouco mais próximo, 60 graus, e a altura do poste aqui, né? E como a gente definiu ali, ó, x menos 5 sendo essa distância. Muito bem. Aí nós temos aqui que se a gente colocar tudo numa imagem só,
a gente vai ter essa representação aqui, tá vendo? Os dois juntos aqui. Na primeira situação e na segunda situação. Como é que a gente resolve isso daqui? A gente vai resolver pela tangente, tá? Vamos pensar aqui então o primeiro triângulo, que é quando tem um ângulo de 45 graus. A gente vai ter o quê? Ó? Tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto a esse ângulo. O cateto oposto é o Hzinho, que é a altura do poste, sobre o cateto adjacente, que é a distância do observador até o poste, que a gente chamou de x, certo? A gente conhece o valor da tangente 45, a gente sabe que ela vale 1, então eu vou substituir 1 aqui. E a gente vai encontrar que 1 vai ser igual a h sobre x. Automaticamente, nós temos que o nosso h vai estar valendo x aí. O nosso h vai estar valendo x. Deixa eu voltar com a cor vermelha aqui. Né? Porque a gente multiplica cruzado, vai ficar x vezes 1x igual o h. Pronto. Primeira relação que a gente vai ter para solucionar está aí. Aí, olha só o que acontece na segunda posição. Na segunda posição, a gente vai ter que a tangente agora, ela passa a valer 60 graus. Tá, a equação é a mesma. Cateto oposto, h, sobre o cateto adjacente, que é isso daqui, ó, tá? Essa distância aqui. Cateto adjacente vai ser x menos 5. E aí, olha só, a gente sabe que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, raiz de 3 vai ser igual a h dividido por x menos 5. Muito bem. Multiplicando aqui cruzado, a gente vai encontrar que o h vai ser igual ao quê? Ó, raiz de 3 vezes o x menos, aqui a gente aplica a distributiva, né? Então, está multiplicando o x quanto o 5 ali. 5 raiz de 3. Ok? Bem, aqui a gente tem uma segunda relação para o que está acontecendo. Pensando nas duas relações juntas, observe que o x é igual a h. Então, eu vou continuar aqui, ó. Eu vou continuar aqui, tá? Substituindo aqui, né? A gente vai ter, então, essa relação aqui. Que o h é igual a x, no lugar do h vou colocar x, igual a raiz de 3 vezes x menos 5 raiz de 3, tá? É isso que a gente tem que resolver, né? Bem, aqui nós temos, ó, que eu vou colocar os termos semelhantes só quem tem letra, né, para o lado de cá. Então, nós vamos ter aqui x menos raiz de 3x igual a menos 5 raiz de 3, tá? Como raiz de 3 é maior, aqui eu vou multiplicar tudo por menos 1, tá? Só para a gente deixar o x maior ali como positivo. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, menos x mais raiz de 3x igual, isso aqui fica positivo, 5 raiz de 3, ok? O que eu faço agora? Eu vou pôr em evidência isso daqui. Vou tirar o x, então vai ficar x vezes... Quando eu tirei o x daqui, vai ficar menos 1. E aqui vai ficar mais raiz de 3. Igual a 5 raiz de 3. E a gente vai ter que x
vai ser igual ao que? 5 raiz de 3 está aqui de boa. E a gente vai ter aqui o menos 1 mais 3x. Eu vou só inverter para ficar mais bonitinho. Que vai ficar então raiz de 3 menos 1. E essa é a resposta final, tá? Se a gente quiser colocar com número com vírgula para resolver e encontrar um número em decimal, não tem problema algum. A gente pode fazer isso. E é até interessante que a gente faça aqui, porque a raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Então, na prática, isso aqui é 5 vezes 1,7. 1,7 menos 1, tá? A gente faz a multiplicação aqui, subtrai, fica 0,7. E a gente vai encontrar aí aproximadamente como 11,83 metros. Então, nós temos que a distância da primeira observação aqui, ela vale 11,83 metros. Muito bem. E na letra B ele quer saber a altura do poste. Tá. Como que a gente vai fazer para resolver a letra B? Para resolver a letra B, a gente já sabe, eu vou até deixar no slide anterior, a gente já sabe que o x, é igual ao h. Então, na letra B, a gente vai ter o mesmo resultado, né? A gente sabe, então, que B como x é igual a h, automaticamente o h também tem que valer aí os seus 11,83 metros. Muito bem, questão resolvida. Vamos para a questão 5. Questão 5 fala o seguinte, uma caixa de sapato é usada para construir uma câmara escura de orifício. No lugar da tampa é fixado um recorte de folha de papel vegetal. E, na face oposta a ela, fundo da caixa, faz-se um orifício com um prego. Aqui ele está descrevendo uma câmara escura, né, gente? Nada mais do que isso. Ele fala que a câmara é colocada em pé sobre uma mesa em um quarto escuro e a 40 centímetros da face com orifício põe-se uma vela acesa de 12 centímetros de altura, sendo de 18 centímetros a profundidade da caixa. Determine o tamanho da imagem formada na tela de papel vegetal. Muito bem, pessoal. Aqui é uma questão simples, aplicação direta de fórmula. Nós estamos falando de uma câmara escura. Na câmara escura, e eu vou estar desenhando essa caixinha aqui, para representar ela. A gente só tem que se ligar a alguns detalhes. Primeiro detalhe que ele fala pra gente, uma mesa em um quarto escuro, 40 centímetros da face do orifício põe-se a vela. Então, a 40 centímetros, a gente vai estar colocando aqui a vela. Deixa eu só representar aqui, a sombra. Representar aqui o raio de luz, tá? Só para ficar um desenho um pouquinho mais bacana. Deixa eu melhorar isso daqui. Então veja bem, nós vamos ter aqui a caixa, né? Essa caixa ele já falou para mim algumas informações importantes dela. Ele disse que essa caixa aqui ela tem a profundidade de 18 centímetros. E aí ele fala ainda para gente que foi colocada uma vela ali a aproximadamente 40 centímetros dele, dessa câmara escura aí. 40 centímetros. Vamos desenhar aqui então, 40 centímetros é a distância do objeto até a câmara escura, tá?
Aí aqui tem o orifício, que é um furinho. Do lado de cá nós temos então uma folha de papel vegetal. Essa folha de papel vegetal, ela tem a característica de ser translúcida, né? E aí nós vamos conseguir formar a imagem aqui nesse fundo, tá? Que imagem que vai ser essa? A imagem do objeto luminoso. Bem, como assim? Vai ter um raio de luz que vai estar saindo sempre do extremo, lembra que eu falei para vocês? Ó, sai da extremidade aqui, passa pelo orifício e vai chegar aqui no fundo da caixa. Lógico que aqui saem infinitos raios de luz para tudo quanto é lado, né? A gente tem aqui que a luz está bem difusa. Mas vai ter somente dois raios de luz que vão estar saindo da extremidade da lâmpada, da vela, né? E vão estar passando por esse orifício aqui, ó. Tá? Então aqui nós temos o raio de luz saindo daqui e indo em direção a lá. Muito bem. Só que veja bem, ó, a base da lâmpada veio parar aqui em cima. Enquanto que a ponta, né, o fogo aqui, veio parar aqui embaixo. E a gente vai ter a representação dessa lâmpada, a gente vai ter a imagem dessa lâmpada aqui, ó, aqui, de cabeça para baixo. Aonde o fogo, né, que está aqui de cabeça para cima, desse lado, que é o objeto, a gente vai ter para o lado de lá que a ponta vai estar aqui para baixo. Muito bem, então aqui está a representação da câmara escura, né? O que ele fala para a gente? Ó, ele fala ainda que a vela acesa de 12 centímetros, ó, ele dá a altura aqui para a gente da vela, 12 centímetros. E ele quer saber aí qual é o valor da imagem formada. É o I aqui que a gente tem que descobrir, tá? Quais são as letrinhas, né? Quais são as incógnitas que nós temos nesse tipo de exercício? Sempre que a gente for falar de câmara escura, nós temos essa equação. É o objeto sobre a imagem e P sobre P'. Tá, quem que é O, quem que é I, quem que é P, quem que é P', né? O O é a altura do objeto, que a gente sabe que vale 12 centímetros. O I é a altura da imagem que a gente está procurando. E quem que é o P? O P é a posição do objeto até o orifício, até a câmara escura. Ou seja, isso aqui é o P para a gente. E o P' é a posição da imagem. Aqui é o P'. Pronto, a gente já tem isso. Galera, nada mais é do que a aplicação lá do primeiro conceito que a gente viu nos primeiros exemplos, né? Triângulos semelhantes, tá vendo? Mas aqui já deixa a equaçãozinha pronta, fica mais fácil. Vamos lá, ó. O objeto vale então 12 centímetros. A imagem eu não sei, eu quero descobrir. A posição do objeto é 40 centímetros. E a distância do orifício até a imagem vai coincidir com a profundidade da caixa, que é 18 centímetros. Pronto. Multiplica-se cruzado aí. A gente vai ter 40i igual a 12 vezes 18. Muito bem. Aí a gente vai ter que i vai ser igual... Vamos multiplicar ali? Quanto que dá 12 vezes 18? 12 vezes 18. 216. 216 divididos para 40, 5,4. 216 divididos para 40 e vai ser igual a 5,4. Ou seja, ó, todo mundo em centímetro, né? Então, resultado é centímetro. E a gente encontra aqui 5,4 centímetros como resultado final. Muito bem. Muito bem, pessoal. Questão 6. Maravilha, olha só. Aqui a gente já começa a falar um pouco da natureza da luz. E ela pergunta assim, ó. O que diferencia a luz vermelha da cor vermelha de uma flor como a rosa,
por exemplo. Muito bem, gente, olha só, a gente tem que entender que a diferença fundamental é que a luz vermelha é oriunda da decomposição da luz branca e a rosa é vermelha porque reflete difusamente apenas essa cor, absorvendo as demais sobre a luz do sol. Como assim? A gente tem que entender que a natureza da luz ela é um pouquinho diferente do que a gente deve pensar aí, né? O que vocês devem estar pensando. A luz branca, por exemplo, ela não é branca. A luz branca ela é um conjunto de todas as cores aí que nós podemos enxergar, tá? Basicamente, colocando aí o mais clássico é um prisma, a luz branca chega e ela decompõe, o prisma, né, decompõe essa luz aí. E a gente consegue ver as cores do arco-íris, por exemplo, lá, o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É legal a gente dar uma lembradinha nisso daí. E é legal a gente falar o seguinte: nós classificamos nessas cores, ok? Mas existem infinitas tonalidades de cor e muitas vezes a gente consegue enxergar, às vezes não, às vezes um colega nosso enxerga, às vezes você não enxerga. E assim, fica bem naquela situação de algumas, até uns memes que saem por aí de vez em quando, né? Ah, qual é a cor daquele vestido? Ah, é tal cor. E para um fica verde, para outro fica azul, e é assim que funciona, né? Cada um se relaciona com essas ondas luminosas de forma diferente, que a gente tem que entender. A gente tem que entender que cada cor aí é definida por uma frequência específica, tá? É o espectro da luz, né? Das ondas eletromagnéticas aí. Então veja bem, ó, a luz branca ela está chegando aqui do lado do prisma. O prisma ele vai estar decompondo essa luz e nós vamos estar conseguindo enxergar essas cores aí, tá? Isso é real, gente. Ó, aqui eu tenho uma imagem de um prisma que está decompondo essa luz, é uma imagem real, né? Então, um prisma de vidro, está chegando aqui um feixe de luz branco para ele. Parte dessa luz é refletida, parte dessa luz é refratada e ela sai aqui, ó, decomposta, né? A gente consegue observar então essas cores do arco-íris aqui. Muito bem, o que acontece com a flor então? Basicamente é a mesma coisa, ó. Tô colocando a luz branca aqui e é só para a gente poder identificar, tá? Na luz branca, na real, não é branca, né? Ela é a junção dessas cores do arco-íris como a gente viu. E a flor, aqui vermelha, como qualquer outro objeto vermelho, ele tem a característica de conseguir refletir difusamente somente uma frequência de cor, uma frequência de luz, que nesse caso é vermelha. Então, está chegando para ele aqui a luz branca está chegando aqui a vermelha, está chegando a laranjada, a amarela, verde, azul, anil e violeta, né? Acontece que a única cor que consegue ser refletida aqui, que consegue sair aqui, é a vermelha, tá? E as outras, o que acontece com elas? As outras ficam absorvidas e é transformada em calor. Quer ver a questão 7? Questão 7 fala o seguinte, ó. A sala está iluminada por uma lâmpada que emite luz monocromática vermelha. Mono quer dizer uma, cromática é cor, só sai cor vermelha dali. Entram nessa sala três jovens, Luiz, Pedro e Maria. O primeiro veste uma camisa branca. Então vamos desenhar aqui, tá? Aqui é a camisa do Luiz. Vou colocar um L aqui. Usa uma camisa branca. E aí nós temos o Pedro que está usando uma camisa verde. Então, o Pedro aí está usando uma camisa verde. Vamos desenhar aqui de verde. Muito bem.
Esse aqui é o Pedro. E a Maria está usando uma blusa vermelha. Vamos desenhar então aqui a blusa da Maria. Pronto. Então ela está usando aqui uma roupa vermelha. Muito bem. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que, olha só, uma luz, uma vez dentro da sala, de que cor é vista? A camisa do Pedro. Pedro é verde, tá vendo? Quando está chegando aqui a luz vermelha, a camisa verde não consegue refletir a cor vermelha, ela só consegue refletir a cor verde. Então não é que brota a luz do nada, ela só reflete. Ela só reflete verde. Se está chegando vermelho, ela não vai conseguir refletir o vermelho. Ela vai absorver o vermelho e transformar ele em calor. Automaticamente, a gente vai ter que, para ele, a roupa ela vai ficar preta, tá? Então, a roupa do Pedro não vai refletir a cor vermelha, ela só consegue refletir a cor verde. Muito bem, mais uma vez o processador aqui ficando lento. Só vai conseguir então refletir o verde e o vermelho fica absorvido, né? Do jeito que está desenhado aí. Tá, vamos ver a Maria. O que acontece com a Maria? Maria é roupa vermelha, né? Então tá chegando aqui para ela, ó, a cor vermelha. E ela tá com roupa vermelha. Automaticamente ela vai conseguir refletir o vermelho, né? Então a Maria vai ficar com a mesma camisa. Vai apresentar a mesma cor vermelha, tá? Não vai fazer diferença nenhuma para ela. Então, nós vamos ter aqui que a Maria vai se mostrar, né, com a mesma tonalidade de cor vermelha. Muito bem. E aí nós vamos ter quem? Ó, nós vamos ter o Luiz na letra C. Lembrando que o Luiz está chegando com a roupa branca. Tá chegando a luz vermelha aqui para o Luiz. A luz vermelha vai chegar na roupa branca. O que acontece com a roupa branca, gente? A roupa branca ela tem de refletir todas as cores, tá? Então, chegar qualquer cor para ela ali, ela vai conseguir refletir. Por isso que ela é branca. Tá chegando a luz branca, tá chegando todas as cores para ela. E ela vai refletir todas as cores. Então, para a gente vai ficar como se fosse branca, né? Tá ali a branca. Então, tá chegando a luz vermelha, ela não vai ficar branca, porque não tá chegando as outras cores juntas para poder dar essa ilusão dela ser branca. Tá chegando a luz vermelha, vai ser refletida a luz que está chegando, que é vermelha. Automaticamente, a camisa do Luiz vai ficar igual a da Maria ali, ó. A camisa dele vai ficar vermelha. Muito bem. E aí a gente encerra a questão 7. Muito bem, pessoal. Questão 3, página 137. O que ela fala? Ó, uma pessoa está encostada em um poste de 5 metros de altura e tem diante de si um espelho plano, muito grande, colocada verticalmente a 2 metros de distância dela, sendo de 1,60 centímetros, né? A altura dos olhos dessa pessoa em relação ao solo horizontal. Calcule o tamanho mínimo x do espelho para que
ela possa ver o poste inteiro. Muito bem, pessoal, como eu falei já várias vezes nessas aulas, né? A parte mais difícil aqui é conseguir interpretar o que está acontecendo e desenhar, fazer uma representação do que está acontecendo para facilitar a conta, né? Tem questões tipo essa que se não desenhar não sai nada. Vamos lá, vamos desenhar aqui. A gente tem um poste. Esse poste ele está com uma altura de 5 metros, né? Ele já forneceu aqui a altura desse poste. 5 metros de altura. E ele fala que encostado nesse poste aqui, nós temos uma pessoa. De modo que a altura dos olhos dessa pessoa até o chão, ele também forneceu para a gente, ele disse que tem um valor aí de 1,60 m. Bem, tá. Aí ele fala para a gente ainda que essa pessoa e esse poste está a uma distância de 2 metros de um espelho grande. A gente não sabe o tamanho desse espelho, então a gente sabe que ele vai estar por aqui, nessa parede aí. Aqui é 2 metros. Maravilha. Essas são as informações que a gente tem, né? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa entender que atrás desse espelho plano aqui, nós vamos ter a formação, nós vamos ter a conjugação dessa imagem. De modo que nós vamos ter que o poste, ele vai continuar com a mesma altura, a pessoa aqui, né, os olhos dela vai continuar com a mesma altura e a distância aqui também terá o mesmo valor de 2 metros. Então aqui nós vamos ter o poste, maravilha, e a gente vai ter também aqui a imagem da pessoa. Tá? Então está aqui a conjugação. Então toda vez que for fazer exercício de espelho plano, já fica esperto que a imagem e o poste, tudo que vai estar acontecendo aqui é igual ao objeto, né? Tanto a distância quanto a altura aí. Ou seja, nós vamos ter que a pessoa que ela continua tendo seus 1,60 m, a distância dos olhos até o solo, e o poste continua tendo aí uma altura de 5 metros. Tá. E agora, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente traça os triângulos que vão formar aí a possibilidade de resolução desse problema? Bem, olha aqui. Sempre parte do observador e vai até a imagem que ele está observando, sempre nas extremidades. Então, saiu do olho dele e foi lá na extremidade superior do poste, saiu do olho dele e foi lá na extremidade inferior do poste. Tá? Então aqui nós temos o primeiro triângulo sendo formado. Então a pessoa está de frente para o espelho, o que está acontecendo? Ela vai estar enxergando as partes superior do poste, porque ele quer ver o poste inteiro, e a parte inferior do poste, né? Aqui, ó, nós vamos ter o tamanho mínimo que esse espelho deveria ter para que a gente consiga enxergar o poste por completo. Um pouquinho maior, a gente já está vendo mais do que o poste, né? Um pouquinho menor, a gente não vai estar vendo o poste inteiro. Tá, mas e na prática, né? No real, o que está acontecendo aqui? Tá, esse poste ele está iluminado, né? Então ele está tendo aí uma reflexão difusa sobre ele. A luz ela vai estar sendo refletida aqui desse ponto extremo e vai estar batendo no espelho, que vai ter uma reflexão regular, e a gente vai ter aqui, ó, chegando até os olhos do observador, tá? Isso é o que está acontecendo de fato. A mesma coisa na base. Sai um raio de luz da base aqui, vai bater no espelho e vai ser refletido aqui para o observador. E é aí que ele vai estar enxergando.
mas é como se ele estivesse enxergando a sua imagem virtual sendo formada aqui atrás do espelho, de modo que também vai coincidir aqui o mesmo ponto, né? O extremo, que está chegando lá para ele, tanto o superior quanto o inferior aqui. Eu copiei a imagem do livro e aqui vai ficar mais fácil a gente entender. Olha só. Qual é o triângulo que a gente vai estar utilizando para poder identificar aí o que é o que? Ou seja, como que eu vou descobrir qual que é a altura desse espelho? Olha só, a gente tem esse triângulo aqui, por exemplo, partindo do observador, que foi o primeiro que eu desenhei lá, né? Ó, chegou até a extremidade do poste, chegou até a extremidade aqui da imagem. Aqui o livro ele desenhou também o ponto de vista da imagem, que também vai estar enxergando o objeto. Então, dependendo do exercício, você tem que usar os dois triângulos, dependendo só usar um. Nesse caso aqui a gente só vai usar uma situação. Que eu estou destacando aqui, ó, esse triângulozão verde aqui, tá vendo? Maravilha. Certo. Agora, qual que é o triângulo semelhante a ele que a gente vai estar utilizando para poder resolver essa questão? É esse triângulo aqui, ó, que a base vai coincidir com o tamanho X do espelho. É esse triângulo aqui que vai ajudar a gente a resolver, tá? Ou seja, o que a gente vai ter? E aqui a gente já pode fazer direto, né? Como eu tinha mostrado num dos exercícios anteriores aí. A gente vai ter, ó, pegando esse triângulo menor aqui, qual que é a base dele? É a altura do espelho, que eu não conheço, eu chamo de x. Qual que é a altura dele? A distância aqui, né? 2 metros. Tá, e o triângulozão maior? Qual que é a base desse triângulozão maior? Aqui, ó, 5 metros. Né? Comecei aqui pela base, aqui também tem que pegar a base. E qual que é a distância aqui, ó, do observador até o poste, né? Ora, 2 metros e 2 metros. 4. Pronto. Multiplica-se cruzado, a gente vai encontrar 4x igual a 10. X igual a 10 divididos para 4. Então, 10 divididos para 4 vai dar 2,5. X vai ser igual a 2,5 metros, ou seja, o tamanho do espelho é 2,5 metros. Gente, é assim que se calcula, tá? Tamanho de espelho. Um dia, se você precisar calcular um espelho que você quer ver o seu corpo inteiro, é só fazer esse processo de resolução que você consegue. Questão 4 e última. Na questão 4 eu já copiei as imagens, porque fica mais fácil a gente entender, tá? Então ele fala o seguinte, ó, um espelho plano vertical situado a 2 metros do ponto objeto conjuga a imagem de uma observadora parada. Afastando-se o espelho 3 metros em uma direção perpendicular ao seu próprio plano, que distância passa a separar a primeira imagem da segunda? Pessoal, que nem eu falei para vocês, a gente tem que ficar muito esperto nesse exercício, que aqui o que vale mais é a interpretação mesmo, o raciocínio lógico, tá? Tem uma equação que calcula isso. É a equação que diz o seguinte, ó, o deslocamento da imagem é igual a 2 vezes o valor da variação da distância do espelho ali. Então, se ele está falando para mim que o espelho aqui afasta-se 3 metros, automaticamente aplicando a equação, a gente vai ter que é 2 vezes a distância do espelho, né? Que foi 3 metros, e a gente acha aqui que a imagem vai se afastar 6 metros. Tá aí a equação, está resolvida, mas, cara, o que isso significa? O que isso quer dizer? Tá vendo? A equação não responde isso, a gente não consegue pensar numa questão dessa, entender ela por completo só aplicando a equação. Por isso que é importante o desenho.
Então vamos entender aqui a primeira situação, né? Na primeira situação, olha só, a moça está aqui parada, o espelho está a 2 metros de distância, automaticamente a imagem também vai estar a 2 metros de distância. O que aconteceu com o espelho? O espelho foi mudado de posição e ele veio aqui, ó, 3 metros para trás. Quando ele foi 3 metros para trás e ficou aqui na segunda situação, o que aconteceu? A distância agora passou a ser 5, né? Pô, estava 2, afastou 3, então a distância do objeto, que é a mulher, até o espelho passou a ser 5. Então, a distância agora da nova imagem também vale 5 metros. E a pergunta é, qual é a distância, né, que separa a primeira imagem da segunda imagem? Bem, veja bem, aqui está a primeira imagem, né? Está aqui, ó. Ela estava a 2 metros do espelho, certo? Aí, a gente teve que o espelho se afastou 3 metros, ok? Aqui ele se afastou 3 metros, olha só. Automaticamente a imagem ela se afastou e foi para lá atrás. Aqui, a 5 metros. Então, a distância dessa pessoa, dessa imagem, a segunda imagem, até o espelho é de 5 metros. A distância da imagem aqui até a primeira posição do espelho era 2 metros. Como ele afastou 3, quer dizer que aqui, ó, entre a primeira imagem e a segunda posição do espelho vai ter 1 metro de distância. Então, 1 metro de distância aqui com 5 metros de distância lá, dá os 6 metros que a gente já tinha calculado aqui. Ou seja, né, a distância da imagem 2 da imagem 1 vale exatamente 6 metros. E é isso aí, finalmente a gente terminou essa bateria de exercícios. Grande abraço, até a próxima.